Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de suspensão e cassação de benefícios do INSS. Para isso, convidamos profissionais especializados nos assuntos, que são a doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia Júnior, todos do Garcia e Garcia Advogados Associados. Doutor, nos explique um pouquinho, faça uma consideração sobre esse tema. Guaraci, novamente, o meu agradecimento pelo convite. E eu abro o programa dizendo que nós temos observado com preocupação uma crescente revisão administrativa dos benefícios do INSS, principalmente, no sentido de suspender administrativamente os benefícios ou até cassar os benefícios. Isso tem crescido muito. Pode ser que seja uma política do governo, né? E nós não estamos comentando aqui especificamente nada ainda relativo à fraude, não é fraude, mas é revisão mesmo de uma concessão, muitas vezes, que eles entendem administrativamente que foi equivocado ou irregular. E isso tem nos preocupado e nós queríamos alertar o que está ocorrendo. Claro, para isso está a Atualidade Jurídica de hoje, para a gente poder esclarecer esse assunto, né? Doutora Jane, seja bem-vinda ao nosso programa. Gostaria de saber com a senhora quando ocorre a determinação da suspensão do pagamento de um benefício. Bom, Guaraci, o INSS, através de constantes auditorias que eles vêm realizando e tem em função da situação econômica do país, eu acredito que eles estão realizando com mais intensidade, nessas auditorias se busca verificar algum erro, algum equívoco que tenha ocorrido na concessão desses benefícios. Então, quando o INSS verifica que ocorreu alguma irregularidade na concessão do benefício, esse segurado, ele é informado de que foi verificada essa irregularidade, ele é intimado para apresentar a defesa administrativa e de que poderá ocorrer uma suspensão do pagamento do valor desse benefício ou mesmo a redução do valor do benefício, dependendo do caso. Se é um caso de que vai se considerar que o benefício não deve ser concedido ou que esse valor vai ser reduzido. E essa situação ela pode ocorrer em qualquer benefício pago pelo INSS. Doutor, e como o segurado toma ciência de que foram identificadas irregularidades em seu benefício? O INSS vai enviar uma correspondência para o endereço daquele segurado. Então, é importante que ele mantenha sempre o seu endereço atualizado junto ao INSS, que ele possa receber essas correspondências. E nessa correspondência vai ter um resumo da irregularidade que foi apontada, do prazo que ele tem para apresentar a sua defesa e bem como o local onde está disponível um dossiê completo a respeito do que foi localizado a respeito dessa auditoria. Claro, doutora, e que tipo de irregularidades costumam ser identificadas? Bom, os tipos de irregularidades são bem variadas. Algumas realmente ocorreram, outras o INSS está equivocado e não tem nenhum fundamento. Então, é importante o segurado verificar a procedência dessas irregularidades apontadas pelo INSS. Mas os tipos de irregularidades pode ser, por exemplo, a inserção errada de um dado no sistema, atualização de um salário de contribuição que o INSS lançou errado, ou até mesmo uma situação de fraude, um erro no cálculo de tempo de contribuição, são N situações. Claro. Doutor Odilon, eu sempre lembro ao nosso telespectador que a gente tem esse quadro justamente para colocá-los sempre à disposição de todos os assuntos que estão na atualidade em termos jurídicos, né? E vocês têm colaborado muito aí com o nosso programa, sempre que a gente convida vocês estão aqui para tirar essas dúvidas. O Garcia é especializado nesse tema? Vocês são especializados? No tema previdenciário especificamente, Guaraci, nós já atuamos há 20 anos, né? Há 20 anos com Por isso que eu os convido para que venham aqui, né? Com essa temática há 20 anos. E a gente tem essa percepção, às vezes, que acontece em determinado momento, vamos dizer assim, as autarquias, as instituições de governo estão praticando. E a gente gosta sempre de alertar, porque muitas vezes chega uma notificação dessas para um aposentado, por exemplo,
que não tem outra atividade, vive só da aposentadoria, isso dá um impacto na família muito grande. Com certeza. Né? Então, eu acho que é importante alertar que a defesa administrativa, em primeiro lugar... Inclusive, essa semana eu estava escutando o rádio, e óbvio, não está se tratando de INSS esse comentário que eu vou fazer, mas eu verifiquei que o governo vai verificar aquelas aposentadorias que foram concedidas para filha solteira. E eles estão estimando acho que eu não acredito que são 14 mil benefícios que podem ser cassados. Doutora, nós estamos falando em irregularidades, né? E essas irregularidades são cometidas pelo segurado? Não necessariamente, Guaraci. Óbvio que se a gente falar numa situação em que houve fraude na concessão do benefício, que ela é apurada através dessas auditorias e que há cessação do pagamento do benefício, excetuadas essas situações, normalmente o erro ele é oriundo do servidor do INSS ao analisar a documentação que não interpretou segundo as normas das instruções normativas, ou por um erro de digitação do servidor, ou até mesmo por um erro de dados inseridos no sistema do INSS, como índices de correção. Nesse caso, pode-se fazer uma defesa, né? Qual é o prazo para a apresentação desta? Bom, a lei nos dá 30 dias para apresentar essa primeira defesa, a defesa administrativa. Mas eu acho bem importante, como já aconteceu casos no escritório, que principalmente aquelas pessoas que residem em condomínios, que verifiquem quando essa correspondência realmente foi recebida. Porque às vezes o segurado recebe essa correspondência, às vezes 10 dias depois que foi assinado no correio. Então tem que prestar bastante atenção, porque se findar esse prazo, ele perde o direito dessa defesa. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria que a gente desse bastante atenção. O que acontece se o segurado não apresenta a defesa? Ou o INSS entende que vai manter sua decisão após a apresentação da defesa? Bom, primeiro, agora assim, após o prazo para apresentação de defesa, o INSS ainda manda outra notificação e abre um prazo para apresentação de recurso administrativo. Tá? Então, findado esses dois prazos, caso o INSS mantenha a decisão ou o segurado não tenha apresentado nenhuma defesa para esses dois atos que ele foi notificado, a única solução é a contratação de um advogado e a apresentação de uma ação na justiça. Olha só que beleza. Bom, nossa atualidade jurídica de hoje vai chegando ao seu final. Lembrando que a gente falou de suspensão e cassação de benefícios do INSS. Para isso, a gente convida sempre profissionais que são especializados nesses temas. E hoje estão conosco aqui a doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia Júnior. Eu agradeço a presença de vocês e mais uma vez por esses esclarecimentos que a gente leva ao nosso telespectador, doutor Odilon. Obrigado. Tá bem? Muito obrigado. Volte sempre ao programa. Obrigado. Doutora, ao mesmo. Volte sempre, tá bem? Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje, que falamos de suspensão e cassação de benefícios do INSS. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência e esperamos encontrá-lo no próximo programa. Até lá!